Olá, queridos alunos, vamos continuar agora aquela nossa famosa dosimetria da pena. Continuando a segunda fase da dosimetria da pena, né? Vamos terminar, nesse vídeo a gente já termina a segunda fase, em seguida vamos começar a terceira fase. Então, como falamos no vídeo passado, na segunda fase da dosimetria, o juiz avalia as circunstâncias agravantes e atenuantes, chamadas circunstâncias legais, certo? Vimos que as agravantes estão no artigo 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes no artigo 65 e 66 do Código Penal. Tudo bem, a gente começou no vídeo passado a ver as agravantes do artigo 61, né? Vimos todas as agravantes do artigo 61. Depois nós temos aí as agravantes do artigo 62, né? E diz o seguinte, o artigo 62 do Código Penal fala: a pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige atividades dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, certo? O sujeito utiliza alguém para a prática do crime, ou quem instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude da condição ou qualidade pessoal. Um inimputável, por exemplo, um menor, né? O sujeito instiga ou determina um menor a cometer o crime, ou seja, ele pratica o crime também, e quando a pena for calculada, vai incidir essa agravante do artigo 62, inciso 3. E por último, o artigo 62 traz também quem executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa, ok? Então, essas são as chamadas agravantes genéricas, valem para todos os crimes. Nós já vimos aquelas no vídeo passado do artigo 61. Essas são do artigo 62. Mas, na segunda fase da dosimetria, o juiz não avalia somente as circunstâncias agravantes, mas também as circunstâncias atenuantes, aquelas que vão diminuir a pena, se possível. Lembram vocês, assim como na primeira fase da dosimetria, na segunda fase, a pena resultante da segunda fase, a chamada pena provisória, ela não pode ser menor do que a pena mínima e nem maior do que a pena máxima. Exatamente igual lá na primeira fase, ok? Então, ainda que o sujeito tenha várias atenuantes, tá? Ainda que a pena base tenha sido calculada no mínimo legal e ele só tenha atenuantes, não podemos diminuir aquém da pena mínima combinada, certo? Então, seguimos vendo as chamadas circunstâncias atenuantes. Artigo 65. Vejam só. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Essa chamada menoridade relativa. O sujeito aqui, ele é maior de 18 anos, claro, porque a gente está calculando uma pena, condenamos ele, então ele é maior, mas ele é menor de 21 anos, ele é maior de 18 e menor de 21 anos. Por conta do entendimento em que até 21 anos a pessoa está formando sua personalidade, a lei determina que se o sujeito, na data do fato, possuía entre 18 e 21 anos incompletos, deve incidir essa atenuante do artigo 65, inciso 1. Depois, desconhecimento da lei. Claro, o desconhecimento da lei não é uma causa de extinção de punibilidade, certo? Porém, há casos em que a pessoa não tinha condição de saber o teor daquela lei. Um índio não culturalizado, uma coisa assim, certo? Poderia ser utilizado como desconhecimento de lei. Mas, em geral, não cabe alegar desconhecimento de lei. Eu não sabia que não podia matar uma pessoa. Então, o desconhecimento de lei, eu quero que o juiz aplique essa atenuante. Não, não é assim. Somente se está provado, claro, que o sujeito não tinha como conhecer aquela lei. A lei, claro, é pública, né? A partir do momento que ela é publicada, presume-se que todos tenham conhecimento. Inciso 3 traz: ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, diminui a pena.
eu furtei uma caixa de máscaras de proteção contra o coronavírus. Furtei essa caixa de máscara para quê? Para levar para um asilo de velhinhos, certo? Para eles utilizarem como proteção ao Covid-19. Eu fui condenado pelo crime de furto, furtei uma caixa de máscaras. Porém, o juiz pode considerar que esse furto meu teve um motivo de relevante valor social ou moral. No caso social, certo? Poderia diminuir a minha pena na segunda fase. Depois nós temos a linha B, que diz: procurado por sua espontânea vontade e com eficácia, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. É o chamado arrependimento posterior, certo? Arrependimento posterior. O sujeito pratica o crime, mas ele se arrepende e procura minorar as consequências do crime, ok? Aqui ele não desiste de praticar o crime, não é aquela chamada desistência voluntária que vocês viram, né? E nem o arrependimento eficaz. Aqui é o arrependimento posterior, tá? Claro que tem que reparar o dano também, pode ter reparado o dano antes do julgamento, ou por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, não são meses depois, evitou ou minorou as consequências do crime. Também, a linha C, cometido crime sob coação a que podia resistir, a chamada coação moral resistível, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A vítima provoca, nesse caso, injustamente o autor pratica um crime. Se restar provado isso, o juiz pode aplicar essa atenuante que está aqui, certo? Ou cometido crime sob cumprimento de ordem de autoridade superior. Eu sei que está errado, eu sei que é crime que eu vou fazer, mas eu estou cumprindo uma ordem. Ok, eu vou ser condenado. Porém, eu vou ter uma pena diminuída na segunda fase da dosimetria por conta dessa previsão legal. E a linha D, por último, dizendo: confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. É chamada confissão espontânea. Ok? Vale em qualquer fase, vale na fase de investigação, durante o inquérito policial, e vale também na fase judicial, quando ele, perante o juiz, confessar a prática do crime. O juiz deverá diminuir a pena na segunda fase da dosimetria, certo? O artigo 66 diz o seguinte: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Veja só que interessante. Eu falei que as atenuantes e agravantes são chamadas circunstâncias legais, porque elas estão previstas em lei. Foram as que a gente viu lá no vídeo passado e nesse vídeo de hoje, tá? As agravantes e as atenuantes. Mas o artigo 66 abre uma possibilidade para o juiz de também considerar alguma outra circunstância qualquer, embora não esteja na lei, como uma atenuante, certo? Para poder diminuir a pena do sujeito, do condenado, aqui nesse caso, né? Embora não prevista em lei. Muito bem. Aqui nós temos, então, as agravantes e atenuantes. Segunda fase da dosimetria. Meus queridos, eu expliquei para vocês no vídeo passado que o início do cálculo da pena da segunda fase da dosimetria é baseado na pena base, aquela que foi calculada na primeira fase da dosimetria. Então, viemos na primeira fase, aquelas circunstâncias do artigo 59, né? Desfavoráveis, favoráveis, e achamos a pena base. Ok, da pena base, nós partimos o cálculo para agora a segunda fase da dosimetria. E vamos colocar agravantes e atenuantes, se existirem, é claro. Agravante e atenuante. Professor Zupo, quanto eu aumento se tiver uma agravante e quanto eu vou diminuir de pena? Tudo bem. Vou disponibilizar no AVA, ainda hoje, uma tabela, que é uma tabela chamada tabela sugestiva, que a maioria dos juízes até seguem bem próximo disso que eu vou colocar. O que acontece? Nessa tabela, a gente coloca uma pena, o aumento que vai se dar por cada agravante é proporcional
a pena máxima combinada. Ou seja, quanto maior a pena máxima combinada do crime, maior vai ser esse aumento e essa diminuição também. Porque não podemos esquecer que além das agravantes, nessa segunda fase, nós também temos as atenuantes. Então, assim, eu vou disponibilizar essa tabela logo para vocês e diz o seguinte, ó, até 6 meses de pena máxima prevista, tá? Cada agravante atenuante vale 1 mês. De 6 meses a 2 anos de pena máxima, 2 meses. De 2 anos a 6 anos de pena máxima, vale 4 meses. Por exemplo, o crime de furto simples, cuja pena é de 1 a 4 anos. Uma agravante vale 4 meses a mais de pena, certo? Depois, de 6 a 12 anos de pena máxima, temos o valor de 6 meses para cada agravante e cada atenuante. De 12 anos a 20 anos, 1 ano, ou seja, pena máxima combinada de 12 até 20 anos, aumenta-se de 1 ano para cada agravante e diminui, se for o caso, se for possível, 1 ano por cada atenuante. Acima de 20 anos de pena máxima prevista, tá? O homicídio qualificado, por exemplo, tem uma pena de 12 a 30 anos. Acima de 20 anos, cada agravante, cada atenuante vai valer 2 anos, certo? Então, partiremos da pena base, vamos consultar a tabela. Opa, temos um agravante, por exemplo, o sujeito é reincidente. O crime de furto, o sujeito é reincidente. Vamos condenar agora, quanto devemos aumentar? 4 meses. Pela tabela que eu vou passar para vocês, vocês têm que aumentar 4 meses, porque é uma atenuante. Desculpa, um agravante da reincidência. Ah, e caso eu tenha uma atenuante, vamos utilizar a mesma diminuição, certo? Se eu aumento 4 meses por uma agravante, eu vou diminuir 4 meses se eu tiver uma atenuante. Ah, professor, a pena base foi calculada no mínimo legal, certo? No mínimo legal. Não tinha nenhuma circunstância judicial do artigo 59. Pena base, a mínima. Ah, mas eu tenho 3 atenuantes, uma confissão espontânea, uma menoridade relativa, por exemplo, e uma outra qualquer. Como é que eu vou fazer para diminuir? Você não vai diminuir, porque na segunda fase da dosimetria, nós temos que a pena resultante, a chamada pena provisória, a resultante da segunda fase da dosimetria, chamada pena provisória, não pode ser menor do que o mínimo legal. Ou seja, se na primeira fase a pena já foi a mínima, na segunda fase, se eu tiver 3 atenuantes, qual vai ser a pena resultante da segunda fase, ou chamada pena provisória? Vai ser a mínima também, ok? Então, eu vou passar para vocês logo em seguida a tabela do valor de cada agravante e cada atenuante, e já entraremos no vídeo a seguir com a terceira e última fase da dosimetria da pena, ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço.